Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai acessar esse vídeo. Dando continuidade, como passar na OAB sem cursinho. Isso não significa que não há dedicação. Hoje eu vou falar exclusivamente dos 6 erros que nós cometemos que levam-nos ao fracasso. Vou falar também como que eu fiz para passar da primeira fase e vou falar qual foi a minha rotina que eu estabeleci para mim passar no OAB. Então, assim, o primeiro erro que nós cometemos é a ausência de uma rotina de estudos. Na OAB você não passa só com o conhecimento da faculdade. O conhecimento da faculdade é muito importante, é fundamental, é a base para tudo. É a base, é o segmento para o seu conhecimento. Mas se você não tiver uma ausência de rotina de estudos, você vai ter dificuldade. O segundo erro é a falta de dedicação exclusiva. Você tem que tirar um determinado tempo para estudar para a OAB. Você tem que estudar. Tem que sentar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Você que vai estipular qual é o seu tempo. Depois eu vou estar falando como que eu fiz para estudar para passar no OAB. E o terceiro erro é a falta de análise das provas. Você tem que levar em consideração as provas passadas, tem que analisar todas as provas, porque é interessante que a Fundação Getúlio Vargas, quando ela cobra um assunto, um tema numa prova, dificilmente ela vai cobrar na prova subsequente. Porém, ela volta a cobrar o mesmo assunto, por isso que você tem que analisar as provas. O quarto erro é a ausência de apoio especializado. É como eu falei, o que você aprendeu na faculdade não é o suficiente, então você precisa complementar. E esse apoio especializado pode ser um cursinho também, de repente você vai optar por fazer um cursinho, é muito bom. Mas esse apoio especializado, por exemplo, é o que eu estou passando para você, é como estudar, é um apoio especializado de quem já foi aprovado. E outro apoio especializado são as doutrinas, são os livros e também são as aulas que são disponibilizadas no YouTube, na internet, que é fácil acesso. O quinto erro, esse é fundamental, esse é o mais simples de se evitar, mas a maioria de nós cometemos, é o nervosismo no dia da prova. E o dia da prova se resume também no dia anterior, porque você tem que calcular que horas que você vai dormir, a sua alimentação. Lembra da professora, doutora Rafu? Você tem que tomar o mel para você ficar calmo. No dia da prova você não pode comer muito, você tem que calcular a sua digestão para que chegar na hora da prova você esteja bem. Você só não pode se limitar a tomar água no dia da prova. E no dia da prova era interessante porque eu fiz o seguinte, como eu fiz 3 vezes a prova, então na terceira vez eu já estava com muita experiência. Então eu fazia assim, eu fazia 1 hora de prova, parava, ia no banheiro, lavava o rosto, tomava água, dava uma volta, mesmo com o fiscal me seguindo, aí voltava, mais 1 hora. Eu sei que no dia da prova eu me ausentei da sala 5 vezes, mas isso é fundamental para você recarregar suas energias. E o sexto erro, que é uma coisa que é a subestimação da prova. A prova da OAB é uma prova de concurso, né? Apesar de não ser de eliminação, mas ela é uma de qualificação. Então é uma prova séria, uma prova rígida, que ela visa lhe qualificar, tá? Então, esse é o resumo dos 6 erros que nós cometemos. Agora eu vou passar para você como que eu fiz, qual foi a minha rotina de estudo. Antes, só lembrar para vocês que a sua primeira fase é no dia 30 de junho. Então, muitos de vocês já estão estudando para a primeira fase, estão focados na primeira fase. E nós temos a segunda fase no dia 18 de agosto. Então, aquele que for aprovado na primeira fase, dia 18 de agosto, tem outro compromisso. E aquele que ficou na repescagem, né, tem mais uma oportunidade. Então, só dando um toque para quem vai fazer a primeira fase, que é importante. Então, o que você tem que focar? Como que eu foquei? A minha preparação foi o seguinte, eu estudei ética, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário. Aí eu me especializei ainda mais, processo civil, direito civil e processo civil, direito do trabalho e processo do trabalho e direito penal e processo do trabalho. Partindo da premissa que eu vou fazer direito penal, que foi a área que eu escolhi, então eu já fui com a ideia de gabaritar direito penal e processo penal.
E como ética é uma coisa muito voltada específica para a nossa profissão, e a lei, modesta parte, é pequena, só o regulamento geral, que é um pouco extenso, mas ele acaba sendo um complemento da lei, do estatuto, né? E o código de ética é uma coisa também do nosso dia a dia. Você tem que ir para a prova da OAB capacitada a gabaritar em ética, por mais que você não gabarite, que você tira 6, ou tira 7, ou tira 8. Nas 3 provas que eu fiz, eu sempre tirei 7. Então, porque você estuda preparado para tirar 8. Então, se você tirar 8 em ética, na sua área que você escolheu, que é direito penal, você já tem 16 pontos. Então, fácil, você chega nos 40 pontos. Uma coisa que aconteceu comigo, na primeira prova eu reprovei na primeira fase. Tirei 39 pontos. É pior tirar 39 pontos do que tirar 35 ou 36. Porque quando você tira 39 pontos, você fica na expectativa e demora e dificilmente a Fundação Getúlio Vargas vai reconhecer que uma questão é de dupla interpretação, dificilmente. Então foi essa maneira. Agora vamos lá. Qual foi a minha rotina de estudo? Né? A falta de rotina. O que eu fiz? Eu peguei as 60 teses que eu já passei para você, as 60 teses, e eu gravei 6 áudios com 10 teses cada áudio, correto? Só para me gravar, só para me fazer essa gravação desses áudios, eu demorei mais ou menos, cada dia, eu demorei 6 dias, tudo bem. Todo dia que eu saía, que eu ia pegar o ônibus, que eu ia trabalhar, que eu ia fazer a caminhada, eu estava escutando sempre as 60 teses. Esse foi o primeiro ponto. Aí depois, as peças, eu fiz a mesma coisa. Cada peça eu gravava em áudio, e onde eu ia escutando. Então isso me deu muita base. Agora outra coisa fundamental, que você não pode deixar de fazer. Você tem que fazer todo dia uma peça. E pelo livro de prática que eu passei para vocês, seja qualquer livro de prática, o livro de prática que eu usei foi esse aqui, ó. É o livro de prática que eu utilizei, mas pode ser qualquer livro de prática. Esse livro de prática, ele tem 26 peças possíveis de cair no dia do exame. Então eu fiz todo dia, eu fazia uma peça. O que era interessante? Então você escreveu a peça, você estava escutando no áudio a peça, chegou no dia, eu gabaritei a peça. Pasmem. E a minha peça foi Reze e eu tirei 4,65. Então essa maneira de estudar dá certo. Mas veja, precisei ter uma rotina de estudo. Então se você não tiver essa rotina, se você não seguir esse esquema, dificilmente você vai ter êxito. Agora, veja só, esse foi o meu jeito de passar, mas tem várias outras pessoas que passam. Mas uma coisa eu tenho certeza, todos que passam têm que estudar muito. Então, até o dia da sua aprovação, com aquela frase final, força, fé e foco na prova do OAB. Boa tarde, bom dia, boa noite.